Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de iniciar uma série de reflexão sobre o mistério da fé, esse título, tirado de uma carta encíclica de Paulo VI sobre o culto da Sagrada Eucaristia. E assim, através do mistério da Eucaristia, aprofundarmos a nossa compreensão. Vou desenvolver essas pequenas reflexões em 3 momentos. Primeiro, eu vou dar uma olhada no magistério da Igreja. Primeiro, o próprio Papa Paulo VI, de lucidez e memória. O homem de profunda eclesialidade e centrado no mistério daquilo que a Igreja crê. Passa um segundo passo dentro deste primeiro tema, olhando o magistério a partir do Concílio Vaticano II. Depois, para ver aquilo que o magistério diz, nós vamos buscar as fontes. Então, segundo momento, a fonte bíblica, que nós podemos ter desta fonte bíblica, trabalhando um pouco esses textos, e depois, no terceiro momento, a fonte da tradição, tendo em vista uma reflexão sobre a distinção da teologia católica, cuja função do teólogo é explicitar aquilo que se crê, a fé professada pela Igreja, seja da tradição bíblica como da tradição dos padres da Igreja, como também a fé que depois vem explicitada pelo magistério. A função da teologia católica, do teólogo católico, é um serviço à Igreja, diferente da teologia protestante. O teólogo protestante não tem em nenhum momento preocupação de servir a Igreja, mas servir as suas próprias ideias e propô-las para a Igreja. Então, a Igreja Católica, a partir daquilo que ela crê, ela tem uma reflexão teológica que estará sempre a serviço, do magistério, da Igreja, para que esta compreensão seja uma compreensão centrada, uma compreensão fundada na fé da Igreja, não naquilo que os teólogos queiram dizer, mas aquilo que a fé diz a partir da compreensão teológica, cujo serviço do teólogo é estar a serviço do magistério, não das suas próprias ideias, porque isso há uma confusão muito grande de que o teólogo pode falar tudo. Não, o teólogo, antes de tudo, é um homem de fé, ou uma teóloga é uma mulher de fé, que tem como objetivo explicitar a compreensão daquilo que se crê, o conteúdo da fé. Antigamente se chamava a regula fidei, ou norma da verdade. Então nós vamos dar início a essa reflexão. Então nós vamos tomar agora, o documento de Paulo VI, Mysterium Fidei, e vamos ver algumas pequenas passagens que o Papa nos dá como reflexão. Ele afirma, no número 3, se a Sagrada Liturgia
ocupa o primeiro lugar na vida da igreja. O mistério eucarístico é, podemos dizer, o coração e o centro da Sagrada Liturgia. A Eucaristia faz a igreja faz a Eucaristia. Constituindo a fonte de vida que nos purifica e nos faz fortes, robustece, de modo que já não vivamos para nós, mas para Deus, razão de toda a nossa vida, e nos unamos uns aos outros pelo vínculo mais íntimo da caridade. Esta compreensão mostra esta centralidade da Eucaristia para a vida da comunidade, para a vida da igreja. Esta centralidade da razão da existência da igreja centrado neste mistério eucarístico. E ele continua no número 4. E para que ficasse bem claro, o nexo indissolúvel entre a fé e a piedade, os padres do concílio, isto é, Concílio Vaticano II, confirmando a doutrina sempre defendida e ensinada pela Igreja e definida solenemente pelo Concílio de Trento, julgaram dever iniciar a matéria do sacrossanto mistério eucarístico, por esta síntese de verdade. Vamos ver, verdades. O nosso Salvador, na última ceia, na noite em que foi traído, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar o sacrifício da cruz pelos séculos afora, até a sua vinda, deixando, desse modo, a Igreja, sua dileta esposa, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo. Se enche a alma de graça e é dado penhor da glória futura. Coloco também o número 5. Com essas palavras, exaltam-se ao mesmo tempo não só o sacrifício, que pertence à essência da missa, que todos os dias é celebrada, mas também o sacramento no qual os fiéis comem, pela Sagrada Comunhão, a carne de Cristo e bebem o seu sangue, recebendo assim a graça, antecipação da vida eterna e remédio da imortalidade. Segundo as palavras do Senhor, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Ora, mais adiante, nesse próprio texto, o próprio Papa Paulo VI nos fala sobre a questão, da transubstanciação, realidade que jamais pode ser negada para aquele que crê na Igreja, mas também crê com a Igreja. Crê na Igreja porque é inserido
à comunidade daqueles que crê. Crer com a igreja, porque a fé nos faz participantes desta unidade daquilo que se crê. A nossa fé é uma fé eclesial. No número 11, o Papa afirma: não é lícito, preste atenção, não é lícito. Só para aduzirmos um exemplo, exaltar a missa chamada comunitária, a ponto de se tirar a sua importância à missa privada. Nem insistir tanto sobre o conceito de sinal sacramental, como seu simbolismo, que todos, é claro, admitimos na Sagrada Eucaristia. Esse simbolismo nós temos que entender como compreender esta realidade. Admitimos na Sagrada Eucaristia exprimir-se única e simplesmente o modo da presença de Cristo neste sacramento, ou ainda discutir sobre o mistério da transubstanciação. É um mistério, é uma realidade divina. Existem coisas que, por mais que o conhecimento humano queira penetrar para poder atingir, nunca vai alcançar, porque o homem depara com a sua própria ignorância em determinados pontos, porque sempre quando ele sabe alguma coisa, outras questões vão surgindo diante dessa grandiosidade do mistério da Eucaristia, como também, vamos supor, o mistério da vida. Então ele diz: ainda discutir sobre o mistério da transubstanciação, sem mencionar a admirável conversão, a mudança, de toda a substância do pão no corpo e de toda a substância do vinho no sangue de Cristo. O texto, depois eu vou continuar esse texto, o texto destaca uma coisa importante para nós, que depois nós vamos ver nos padres da igreja. Você vê pão, a matéria, mas a partir do momento da consagração, não é mais pão, é corpo. Aquilo que você vê como corpo com os olhos físicos, os olhos da fé dizem corpo de Cristo. Aquilo que você vê da matéria do vinho, vinho não é simples vinho, é sangue de Cristo. Porque se a matéria fica intacta, a substância muda a partir do momento das palavras da consagração. E é justamente aqui que um padre, ao pronunciar as palavras da consagração, ele age na pessoa do Cristo. Não é em toda a celebração eucarística. No resto da celebração eucarística, ele age como presidente da comunidade, exercendo uma função ministerial de serviço à comunidade. Mas naquele momento em que ele pronuncia aquelas palavras, o pão se transforma em corpo de Cristo, o vinho se transforma, vai se transubstanciar no sangue de Cristo. Então ali nós já temos uma realidade que esconde na visibilidade da corporealidade, né? Da realidade corporal do pão e do vinho, o mistério daquilo que cremos, corpo, sangue de Cristo. Ora, esta realidade da transubstanciação é uma realidade onde nós, e os padres da igreja falam, às vezes até São João Crisóstomo, nós vamos tentar trabalhar um pouco disso, né? Esta realidade mostra que os nossos sentidos afirmam uma coisa,
mas a nossa fé diz outra. É distinto, né, desta realidade que acontece. Então, naquele momento em que o padre diz, né, as palavras da consagração, ele age na pessoa do Cristo. Os outros momentos, não. Ele age como presidente da comunidade. Tanto é que não pode agir na pessoa do Cristo, porque tem padre que fala muita bobagem, e Cristo não falaria a bobagem que os padres falam. Mas a palavra definitiva daquilo que nós encontramos na Eucaristia, aquele momento, né, da palavra sacramental, ali sim o padre age na pessoa do Cristo. E continua o texto, né? Sem mencionar a admirável conversão de toda a substância do pão no corpo e de toda a substância do vinho no sangue de Cristo. Isso aqui eu já havia falado, eu vou repetir de novo. Aquele povo dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles viam a realidade humana de Jesus e não eram capazes de perceber que por detrás daquela realidade humana se escondia a divindade. Você só poderia reconhecer a divindade que Jesus é portador, faz parte da sua realidade, da sua unidade, se fizesse a caminhada de discípulos, não só até a cruz, mas também a ressurreição, a ascensão e a missão da igreja. Eles não eram capazes de perceber que por detrás daquele corpo humano estava a divindade. Então, aqui nós vemos uma questão, né, que vale a pena ter como fonte de reflexão. Muitas pessoas veem pão, veem vinho, veem a realidade física, como antigamente as pessoas viam a realidade humana de Jesus, mas não percebiam a sua divindade, e não são capazes, essas pessoas, de perceber que por detrás daquele pão e vinho está o próprio Cristo, presente, vivo, nas espécies eucarísticas. Não conseguem perceber que por detrás do mistério do pão e do vinho está o próprio Cristo todo, completo. Ainda mais, tem muita gente que fala assim: eu confio, eu acredito em Jesus Cristo, mas não acredito na igreja. É uma grande insanidade pensar assim em questão teológica. Como também muitas pessoas não eram capazes de perceber que por detrás da igreja está o corpo de Cristo, que Cristo vivo está no seu próprio corpo. Este corpo que mantém a unidade com a cabeça, que é Cristo. Por detrás do mistério da visibilidade da igreja se esconde o Cristo cabeça, razão e fundamento da comunidade que crê em Jesus e que quer viver intensamente inserido em Cristo numa unidade perfeita. Na vida de Paulo ele diz: eu vivo, mas não eu, é Cristo Jesus que vive em mim. E ele diz: limitam-se apenas à transsignificação e à transfinalização. Estas compreensões aqui de que a Eucaristia não é transubstancialização, não é transubstanciação, essa é a palavra certa, transubstanciação, isto é a Eucaristia. Mas ela não é transsignificação nem transfinalização. Esta proposta, nascida no diálogo ecumênico, para amenizar a compreensão, para harmonizar a compreensão da teologia católica protestante, da teologia protestante e católica, eles chegam a uma determinada compreensão que é tolerada tanto por um grupo quanto pelo outro. Mas isso não é católico.
Isso não faz parte da fé da igreja sobre a questão da transubstanciação. Não é. A nossa realidade é a mudança da substância, de pão para corpo, de vinho para sangue. É mistério, né? Então, existem aqueles que falam da Eucaristia como transsignificação ou transfinalização, conforme se exprimem. Nem é lícito, diz o Papa, por fim, propor e generalizar a opinião que afirma não estar presente nosso Senhor Jesus Cristo nas hóstias consagradas, que sobram depois da celebração do sacrifício da missa. Com isso, eu gostaria, depois eu vou continuar no segundo momento, nosso segundo encontro, eu gostaria só de determinar, né, alguns pontos, porque nós conhecemos, às vezes já vi bispo, padres, até às vezes professor de liturgia, que negam justamente essa questão da transubstanciação. Diante disso, né, já ouvi um comentário de um padre, hoje é bispo, o pessoal de vez em quando, quando eu encontro com eles, eles comentam isso também, né, algumas irmãs, algum pessoal que eu conheço, eles comentam, né, que este senhor dizia que quem come a Eucaristia consagrado no dia, em outro dia, está comendo uma comida requentada. Nunca vi tanta grosseria, né? Nunca vi tanta insensatez, um desrespeito à própria Sagrada Eucaristia, fundamento, inclusive, do ministério presbiteral, que ainda vou trabalhar um pouquinho sobre isso, que deve ser celebrada todo dia, sem exceção, porque ele é o ministro da Eucaristia por excelência, né, como presidente da celebração e como aquele que age na pessoa do Cristo. É muita insensatez. Chega até um certo nível de blasfêmia para com aquilo que a Eucaristia significa e é. É por isso, né, que o Papa vai dizer assim, né, nem é lícito, por fim, propor e generalizar a opinião que afirma não estar presente em nosso Senhor Jesus Cristo nas hóstias consagradas que sobram depois da celebração do sacrifício da missa. É claro que o padre tem que ter muito cuidado, né, com essa renovação dessas partículas, tendo em vista a comunhão para os enfermos, a comunhão fora da celebração eucarística. Mas são realidades que merecem o máximo respeito como sinal da Igreja. Esta vulgarização não pode pertencer a católicos, nem tampouco podem pertencer àqueles que são responsáveis pelo ministério da Eucaristia, pelo serviço da Eucaristia, que são os presbíteros, os bispos, de que a Eucaristia seja tão vulgarizada, desprestigiada, de forma irônica, né, de forma até de chacota, sobre o valor que a Eucaristia é. Nós veremos também, né, com São João Crisóstomo, o valor que essa Eucaristia tem na vida da pessoa humana. A Eucaristia é este tudo,
esse Cristo que nós nos alimentamos e nos cristificamos, porque Cristo age em nós. E eu termino novamente com esta expressão de Paulo, que eu vou atribuir à vivência da comunhão eucarística. Eu vivo, mas não eu, é Cristo Jesus que vive em mim. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.